Audiolivro Tudo Coopera para o Bem, por Thomas Watson. Capítulo 6. Uma exortação para amar a Deus. Uma exortação. Permita-me sinceramente convencer todos os que são chamados de cristãos a amarem Deus. Amai ao Senhor vós todos que sois seus santos. Salmos 31, 23. Há poucos que amam a Deus, muitos lhe dão beijos hipócritas, mas poucos o amam. Não é tão fácil amar a Deus como a maioria imagina. A afeição do amor é natural, mas a graça não é. Os homens são, por natureza, odiadores de Deus. Romanos 1,30. Os ímpios desejam fugir de Deus. Eles não desejam estar sob as suas regras, nem ao seu alcance. Eles temem a Deus, mas não o amam. Toda a força que os homens ou os anjos possuem não é capaz de fazer o coração amar a Deus. As ordenanças não farão isso por si mesmas, nem o juízo. Somente a onipotência e a ação invencível do Espírito de Deus podem infundir amor na alma. Visto que essa é uma obra tão difícil, ele exige de nós muita oração fervorosa e esforço por essa graça angélica do amor. Para estimular e inflamar nossos desejos, prescreverei 20 motivos para amar a Deus. 1. Sem amor, toda a nossa religião é vã. Não é o dever, mas para o amor, ao realizar, o dever que Deus olha. Não é o quanto fazemos, mas o quanto amamos. Se um servo não faz o seu trabalho de boa vontade por amor, isso não é aceitável. Deveres não misturados com amor são tão pesados para Deus quanto para nós. Davi, portanto, aconselha seu filho Salomão a servir a Deus com uma alma voluntária. 1 Crônicas 28:9. Cumprir o dever sem amor não é sacrifício, mas penitência. 2. O amor é a graça mais nobre e excelente. É uma chama pura e acesa pelo céu. Por meio do amor, nos assemelhamos a Deus, que é amor. Crer e obedecer não são coisas que nos tornam semelhantes a Deus, mas por meio do amor nos tornamos mais semelhantes a Ele. 1 João 4,16. O amor é a graça que mais se deleita em Deus e a que é mais deleitável para Ele. Aquele discípulo que era mais cheio de amor se reclinava sobre o seio de Cristo. O amor dá vigor e brilho a todas as graças, as quais parecem obscurecidas, a menos que o amor brilhe e resplandeça sua luz sobre elas. A fé não é verdadeira, a menos que opere pelo amor. As águas do arrependimento não são puras, a menos que fluam da fonte do amor. O amor é o incenso que torna todos os nossos cultos perfumados e aceitáveis a Deus. 3. O que Deus exige é irracional? É apenas o nosso amor. Se Ele pedisse nossos bens ou o fruto de nossos corpos, poderíamos negar isso a Ele? Mas Ele pede apenas o nosso amor. Ele só deseja colher essa flor. Esse é um pedido difícil? Já houve alguma dívida tão fácil de ser paga como essa? Não nos empobrecemos ao pagá-la. O amor não é um fardo. A noiva se esforça para amar o marido? O amor é deleitoso. 4. Deus é o objeto mais adequado e completo do nosso amor. Todas as excelências que estão espalhadas nas criaturas estão reunidas nele. Ele é sabedoria, beleza, amor, a própria essência da bondade. Não há nada em Deus que possa causar aversão. A criatura rapidamente nos causa enfado e não nos satisfaz. Mas em Deus há novas belezas irradiando continuamente. Quanto mais desfrutamos dele, mais somos arrebatados de prazer. Não há nada em Deus que diminua as nossas afeições ou extinga nosso amor. Nenhuma fraqueza ou deformidade, as quais geralmente fazem o amor enfraquecer e esfriar. Existe a excelência em Deus que não apenas convida, mas ordena o amor. Se houvesse mais anjos no céu do que existem, e todos aqueles serafins gloriosos tivessem uma imensa chama de amor ardendo em seus seios até a eternidade, eles não poderiam amar a Deus de uma maneira que fosse equivalente àquela infinita perfeição e transcendência de bondade que há nele. Certamente aqui o suficiente para nos induzir a amar a Deus. Não podemos gastar nosso amor em um objeto melhor. 5. O amor facilita a religião, lubrifica as rodas das afeições e nos torna mais animados e alegres no serviço a Deus. O amor tira o tédio do dever. Jacó considerou 7 anos como poucos dias, pelo muito amor que tinha por Raquel. O amor faz do dever um prazer. Porque os anjos são tão rápidos e vão rápido no serviço a Deus? É porque eles o amam. O amor nunca se cansa. Quem ama a Deus nunca se cansa de falar dele. Quem ama a Deus
nunca se cansa de servi-lo. 6. Deus deseja o nosso amor. Perdemos nossa beleza e estamos manchados com o nosso sangue, mas o Rei do Céu quer se casar conosco. O que há em nosso amor para que Deus o busque? O que Deus ganha com o nosso amor? Ele não precisa disso, pois é infinitamente bendito em si mesmo. Se negarmos o nosso amor a Ele, existem criaturas mais sublimes que lhe dedicam a alegre honra do amor. Deus não precisa do nosso amor, mas Ele o busca. 7. Deus é digno de que o amemos como Ele nos amou. Nossas afeições devem ser acesas no fogo do amor de Deus. Que milagre de amor é que Deus nos ame quando não há nada de amável em nós. Ainda que estejas no teu sangue, vive. Ezequiel 16:6. O tempo em que odiávamos a Deus era o tempo em que Ele nos amava. Havia coisas em nós para provocarem a ira dele, mas nada para estimular o seu amor. O amor de Cristo por nós excede o entendimento, a ponto de levá-lo a morrer pelos pecadores. Deus fez com que os anjos do céu se maravilhassem com esse amor. Agostinho diz: a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. Quão maravilhoso é o amor vivo de um Salvador a perecer. É como se eu visse Cristo na cruz sangrando por todas as partes. Parece que eu ouço dizer para nós: estenda suas mãos, coloque-as no meu lado. Sinto o meu coração sangrando. Veja se eu não lhe amo. E você não dará o seu amor a mim? Você amará o mundo mais do que a mim? O mundo satisfez a ira de Deus por você? Eu não fiz tudo isso? E você não vai me amar? É natural amar quando somos amados. Cristo nos enviou uma carta de amor escrita com seu sangue. Esforcemo-nos para respondê-lo com uma carta tão bela quanto a dele, imitando-o em amor. 8. O amor por Deus é a maior forma de amar a si mesmo. Esse é o amor que deseja que a alma seja salva. Quando amamos a Deus, buscamos a nossa própria salvação. Aquele que habita no amor, habita em Deus, e Deus nele. 1 João 4,16. E certamente habitará com Deus no céu aquele que tem Deus habitando em seu coração. De modo que amar a Deus é o verdadeiro amor a si mesmo. Quem não ama a Deus, não ama a si mesmo. 9. O amor por Deus evidencia sinceridade. Os retos te amam. Cânticos 1:4. Muitos filhos de Deus temem que sejam hipócritas. Você ama a Deus? Quando Pedro ficou desanimado com o senso de seu pecado, ele se considerava indigno de que Cristo notasse ou o mantivesse na obra do seu apostolado. Veja como Cristo consola. Pedro, tu me amas? João 21:15. Como se Cristo dissesse: embora você me negue por medo, mas se puder dizer de coração que me ama, então você é sincero e reto. Amar a Deus é o maior sinal de sinceridade do que temê-lo. Os israelitas temiam a justiça de Deus. Quando os matava, então o procuravam e voltavam e de madrugada buscavam a Deus. Salmo 78:34. Mas o que aconteceu depois? Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Versículo 36-37. Esse arrependimento não é melhor do que a bajulação, pois surge apenas do medo do juízo de Deus e não tem temor por ele. Amar a Deus evidencia que Deus é o dono do coração, e se o coração é dele, ele governará tudo mais. 10. Através do nosso amor por Deus, podemos inferir o amor de Deus por nós. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Ah, diz a alma, se eu soubesse que Deus me ama, então poderia me alegrar. Você ama a Deus? Então você pode ter certeza do amor de Deus por você. É como acontece com uma lupa. Se ela emite calor e queima, é porque o sol primeiro brilhou sobre ela. Caso contrário, não poderia queimar. Assim também, se nossos corações ardem em amor por Deus, é porque o amor de Deus primeiro brilhou sobre nós. Caso contrário, não poderíamos ter um amor ardente. Nosso amor não passa de um reflexo do amor de Deus. 11. Se você não ama a Deus, amará outra coisa, o mundo ou o pecado. Mas essas coisas são dignas do nosso amor? Não é melhor amar a Deus do que a isso? É melhor amar a Deus do que o mundo, como veremos a seguir. Se você colocar seu amor nas coisas do mundo, elas não serão satisfatórias. É como tentar satisfazer seu corpo com o ar e sua alma com terra. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Jó 20:22. A abundância tem a sua miséria. Se todo o mundo fosse seu,
não satisfaria a sua alma. E você colocará o seu amor naquilo que nunca lhe dará satisfação? Não é melhor amar a Deus? Ele lhe dará aquilo que deve satisfazer. Quando eu acordar, ficarei satisfeito com a tua semelhança. Salmo 17:15. Quando eu acordar do sono da morte e tiver alguns dos raios da glória de Deus sobre mim, ficarei satisfeito com a sua semelhança. Se você ama coisas do mundo, elas não podem remover os problemas da mente. Se houver um espinho na consciência, nem o mundo todo pode arrancá-lo dali. Nem todas as joias da sua coroa podiam confortar o rei Saul quando ele estava perturbado. 1 Samuel 28:15. Mas se você ama a Deus, Ele pode lhe dar paz quando nada mais pode. Ele pode transformar a sombra da noite em manhã. Amós 5:8. Ele pode aplicar o sangue de Cristo para revigorar a sua alma. Ele pode sussurrar o seu amor por meio do Espírito. E com o sorriso de sua face, dissipar todos os seus temores e inquietações. Se você ama o mundo, ama o que pode mantê-lo fora do céu. Os prazeres mundanos podem ser comparados às carroças de suprimento de um exército. Se os soldados permanecerem nas carroças, perderão a batalha. Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Marcos 10:23. Para muito, a prosperidade é como a vela para o barco. Rapidamente muda o seu curso. De modo que, ao amar o mundo, você ama aquilo que o colocará em perigo. Mas se você ama a Deus, não há medo de perder o céu. Ele será uma rocha para escondê-lo, mas não para feri-lo. Ao amá-lo, passamos a desfrutar dele. Você pode amar as coisas do mundo, mas elas não podem amar você de volta. Você ama o ouro e a prata, mas o seu ouro não pode amá-lo. Você ama uma imagem, mas a imagem não pode amá-lo de volta. Você entrega seu amor à criatura, mas não recebe amor dela. Mas se você ama a Deus, Ele o amará. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14:23. No que diz respeito ao amor, Deus não ficará atrás de nós por nossa gota. Receberemos um oceano. Quando você ama o mundo, você ama aquilo que é pior do que você. A alma, como Damasceno diz, é um raio de brilho celestial. Traz em si uma noção e semelhança de Deus. Enquanto você ama o mundo, ama aquilo que está infinitamente abaixo do valor da sua alma. Alguém pagará por um pano de saco? Quando você dá o seu amor ao mundo, pendura uma pérola como colar no pescoço de um porco. Ama aquilo que é inferior a si mesmo. Como Cristo fala em outro sentido sobre as aves do céu: Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6:26. Semelhantemente, eu digo sobre as coisas do mundo: Vocês não são muito melhores do que elas? Você ama uma casa bonita, uma bela pintura, mas você não é muito melhor do que isso? Mas se você ama a Deus, então coloca seu amor no objeto mais nobre e sublime. Ama o que é melhor que você mesmo. Deus é melhor do que a alma, melhor do que os anjos e melhor do que o céu. Você pode amar o mundo e ser odiado devido a esse amor, porque não sois do mundo. O mundo vos odeia. João 15:19. Não seria vexatório depositar dinheiro em um terreno que, em vez de produzir milho ou uvas, não produziria nada além de urtigas? Assim é com todas as coisas debaixo do sol. Nós as amamos, mas elas produzem espinhos para nós. Só nos deparamos com a decepção. Saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Juízes 9:15. Enquanto amamos a criatura, sai fogo desse espinheiro para nos consumir. Mas se amamos a Deus, Ele não nos odiará em paga de nosso amor. Eu amo aos que me amam. Provérbios 8:17. Deus pode castigar, mas Ele não pode odiar. Todo crente é um membro de Cristo, e Deus pode odiar Cristo tanto quanto pode odiar um crente. Você pode amar a criatura demasiadamente. Você pode amar demais o vinho e a prata, mas você não pode amar demais a Deus. Se fosse possível exceder em amor por Deus, então esse excesso seria uma virtude. Mas é o nosso pecado que não nos permite amar a Deus o suficiente. Quão fraco é o teu coração. Ezequiel 16:30. Assim podemos dizer: quão fraco é o nosso amor por Deus.
Se pudéssemos amar a Deus muito mais do que o amamos, ainda assim, isso não seria proporcional ao valor dele. Logo, não existe perigo de nos excedermos em nosso amor por Deus. Você pode amar as coisas do mundo, mas elas acabam e deixam você. As riquezas criam asas. Os relacionamentos se desfazem. Não há nada aqui que seja permanente. As criaturas possuem um pouco de mel em suas bocas, mas logo criam asas e voam para longe. Mas se você ama a Deus, Ele é sua porção para sempre. Salmo 73, 26. Assim como Deus é chamado de sol pelo consolo, assim também Ele é chamado de rocha quanto à eternidade. Ele permanece para sempre. Portanto, vemos que é melhor amar a Deus do que amar o mundo. Se é melhor amar a Deus que o mundo, certamente também é melhor amar a Deus do que o pecado. O que há no pecado para que alguém o ame? O pecado é uma dívida. Perdoa-nos as nossas dívidas. Mateus 6,12. É uma dívida que se une à ira de Deus. Por que devemos amar o pecado? Alguém ama endividar-se? O pecado é uma doença. Toda cabeça está enferma. Isaías 1,5. E você amará o pecado? Alguém abraçará uma doença? Alguém amará as suas chagas causadas pela praga? O pecado é uma contaminação. O apóstolo chama de imundície. Tiago 1,21. O pecado é comparado à lepra e ao veneno de serpentes. O coração de Deus se levanta contra os pecadores. A minha alma se impacientou deles. Zacarias 11,8. O pecado é um monstro deformado. A luxúria faz um homem ser brutal. A malícia o torna diabólico. O que há no pecado para que ele seja amado? Vamos amar a deformidade? O pecado é um inimigo. É comparado a uma serpente. Provérbios 23, 32. Ele tem 4 picadas: vergonha, culpa, terror e morte. O homem amará o que promove a sua morte? Certamente então, é melhor amar a Deus do que o pecado. Deus o salvará, mas o pecado o condenará. Não é tolo aquele que ama a condenação? 12. A relação que temos com Deus exige amor. Existe uma proximidade. Teu Criador é teu marido. Isaías 54, 5. Acaso uma esposa não amará o marido? Ele é cheio de ternura. Sua esposa é para ele como a menina dos seus olhos. Ele se alegra nela como o noivo na noiva. Isaías 62, 5. Ele ama o crente como ele ama a Cristo. João 17, 26. O mesmo amor em qualidade, embora não igualmente. Ou devemos amar a Deus ou devemos suspeitar que ainda não estamos unidos a Ele. 13. O amor é a graça mais permanente. O amor permanecerá conosco quando outras graças se forem. Não precisaremos de arrependimento no céu, porque não teremos pecado. Não precisaremos de paciência no céu, porque não haverá aflição. Não precisaremos de fé no céu, porque a fé vê o invisível. Hebreus 11:1. Mas então veremos Deus face a face, e onde há visão, não há necessidade de fé. Porém, quando as outras graças já não forem necessárias, o amor continuará. E é nesse sentido que o apóstolo diz que o amor é maior do que a fé, pois permanece por mais tempo. O amor nunca falha. 1 Coríntios 13:8. A fé é o cajado com a qual andamos nesta vida. Andamos pela fé. 2 Coríntios 5:7. Mas deixaremos esse cajado à porta do céu, e somente o amor entrará. Assim o amor carregará a coroa de todas as demais graças. O amor é a graça mais duradoura. É uma flor da eternidade. Como devemos nos esforçar para crescer nessa graça que permanecerá conosco no céu e nos acompanhará à ceia das bodas do Cordeiro. 14. O amor por Deus nunca permitirá que o pecado prospere no coração. Algumas plantas não crescem quando estão próximas de outras. O amor por Deus faz o pecado murchar. Embora o velho homem esteja vivo, ele está enfermo, é fraco e respira com dificuldade. A flor do amor mata a erva daninha do pecado. Embora o pecado não morra completamente, contudo ele está sendo mortificado a cada dia. Como devemos nos esforçar por essa graça, que é o único corrosivo que destrói o pecado? 15. O amor por Deus é um excelente meio para o crescimento da graça. Antes, crescei na graça. 2 Pedro 3,18.
O crescimento na graça é muito agradável a Deus. Cristo aceita a verdade da graça, mas recomenda que cresçamos nela. E o que mais pode promover e aumentar a graça do que o amor por Deus? O amor é como regar a raiz, é o que faz a árvore crescer. Portanto, o apóstolo usa essa expressão em sua oração. Oro, Senhor, encaminhe os vossos corações no amor de Deus. 2 Tessalonicenses 3:5. Ele sabia que a graça do amor nutriria e fortaleceria todas as graças. 16. Haverá um grande benefício que nos será concedido se amarmos a Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. O olho tem visto paisagens raras, o ouvido tem escutado música doce, mas os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração do homem pode conceber o que Deus preparou para aqueles que o amam. São recompensas tão gloriosas que, como diz Agostinho, a própria fé não é capaz de compreender. Deus prometeu a coroa da vida para aqueles que o amam. Tiago 1:12. Essa coroa tem em si toda a bênção, riquezas, glória e deleite. E é uma coroa incorruptível. 1 Pedro 5:4. Assim, Deus quer nos atrair para Ele mesmo por meio de tais recompensas. 17. O amor por Deus é uma armadura contra o erro. Por falta de corações cheios de amor, os homens têm cabeças cheias de erros. Opiniões profanas existem por falta de afeições santas. Porque os homens são entregues a grandes enganos. Porque eles não recebem o amor da verdade. 2 Tessalonicenses 2:10-11. Quanto mais amamos a Deus, mais odiamos aquelas opiniões heterodoxas que nos afastariam de Deus em direção ao liberalismo. 18. Se amamos a Deus, temos todos os ventos soprando a nosso favor. Tudo no mundo conspirará para o nosso bem. Não sabemos com que provações ardentes podemos nos deparar, mas todas as coisas devem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas que ocorrem contra eles cooperarão a favor deles. A cruz deles abrirá caminho para uma coroa. Todo o vento os conduzirá ao porto celestial. 19. A falta de amor por Deus é o fundamento da apostasia. Na parábola, a semente que não tinha raiz não vingou. Aquele que não tem o amor por Deus enraizado em seu coração sucumbirá nos tempos de tentação. Quem ama a Deus se apegará a Ele, como Ruth a Noemi. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que morreres, morrerei eu. Ruth 1:16-17. Mas aquele que não ama a Deus fará como Orfa fez com a sua sogra. Ela beijou e despediu-se dela. Aquele soldado que não ama o comandante, quando vê uma oportunidade, o abandona e corre para o lado do inimigo. Pode considerar aquele que não tem amor por Deus em seu coração como um apóstata. 20. O amor é a única coisa que podemos devolver a Deus. Se Deus está irado conosco, não devemos nos irar. Se Ele nos repreende, não devemos repreendê-lo. Mas se Deus nos ama, devemos amá-lo de volta. Não há nada que possamos devolver a Deus senão o amor. Não devemos dar-lhe palavra por palavra, mas devemos dar-lhe amor por amor. Assim vimos 20 motivos para estimular e inflamar nosso amor por Deus. Pergunta: o que devemos fazer para amar a Deus? Resposta: estude sobre Deus. Se nós estudarmos mais sobre Deus, o amaremos mais. Obtenha uma visão das suas excelências superlativas, da sua santidade e da sua bondade incompreensível. Os anjos conhecem a Deus melhor do que nós e claramente contemplam o esplendor da majestade dele. É por isso que eles são tão profundamente encantados por ele. Busque se relacionar com Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus. Salmo 63:1. Esse pronome meu é um doce imã para o amor. Um homem ama aquilo que lhe pertence. Quanto mais cremos, mais amamos. A fé é a raiz e o amor é a flor, que cresce a partir dela. A fé que opera por amor. Gálatas 5:6. Rogue sinceramente a Deus para que Ele lhe dê um coração para amá-lo. Esse é um pedido que Ele aceita e que certamente não negará. Quando o rei Salomão pediu sabedoria a Deus, a teu servo, pois, dá um coração entendido. 1 Reis 3:9.
Então esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Versículo 10. Assim, quando você clama a Deus, Senhor, dá-me coração para te amar. O motivo da minha tristeza é que eu não lhe ame mais. Acenda desde o céu o fogo do altar do meu coração. Certamente essa oração agrada ao Senhor, e Ele derramará do seu Espírito sobre você, cujo óleo precioso fará a lâmpada do seu amor brilhar. 2. Uma exortação para preservar o seu amor por Deus. Você que ama a Deus, esforce-se para preservar esse amor. Não permita que esse amor morra e se apague. Assim como você deseja que Deus lhe ame continuamente, que o seu amor por Ele seja contínuo. Como fogo, o amor pode se extinguir. Deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Satanás se esforça para apagar essa chama, e por negligência do dever, deixamos que ela se apague. Quando o corpo aquecido tira as roupas, é provável que passe a sentir frio. Assim, quando deixamos o nosso dever, aos poucos o nosso amor por Deus esfria. De todas as graças, o amor é o mais tendente a decair. Portanto, precisamos ter mais cuidado para preservá-lo. Se um homem tem uma joia, ele a guardará. Se ele tem um terreno que recebeu como herança, ele cuidará dele. Que cuidado deveríamos ter para manter a graça do amor? É triste ver cristãos professos declinando do seu amor por Deus. Muitos estão espiritualmente enfermos. O amor deles está decaindo. Existem 4 sinais pelos quais os cristãos podem saber que seu amor está enfermo. 1. Quando eles perderam o paladar. Quem está profundamente enfermo não sente o sabor dos alimentos. Ele não aprecia o sabor da sua comida como antigamente. Assim, quando os cristãos perdem o paladar e não encontram doçura em uma promessa, isso é um sinal de uma enfermidade espiritual, se é que já provastes que o Senhor é benigno. 1 Pedro 2:3. Houve um tempo em que eles encontravam consolo ao se aproximarem de Deus. A palavra de Deus era como mel a gotejar, extremamente deliciosa para as almas deles. Mas agora é o contrário. Eles não podem sentir mais doçura nas coisas espirituais do que na clara de um ovo. Jó 6:6. Isso é um sinal de que eles estão enfermos. Perder o paladar indica a perda do primeiro amor. 2. Quando os cristãos perdem o apetite. Um homem que está acometido de uma enfermidade grave não deseja sua comida como antigamente. Houve o tempo em que os cristãos tinham fome e sede de justiça. Mateus 5:6. Eles pensavam nas coisas de modo celestial, por meio da graça do Espírito, do sangue da cruz e da luz da face de Deus. Eles desejavam as ordenanças e vinham a elas como um homem faminto vai até um banquete. Mas agora o caso é diferente. Eles não têm apetite, não valorizam tanto a Cristo, não possuem fortes afeições pela palavra. Seus corações não ardem dentro deles. Esse é um presságio triste. Eles estão enfermos e o amor deles está decaindo. O fato de que cobriam Davi com roupas e, contudo, ele não se aquecia, era um sinal de que a força natural dele estava diminuindo. 1 Reis 1:1. Assim, quando os homens são vestidos com roupas quentes, ou seja, as ordenanças, e contudo suas afeições não aquecem, mas permanecem frios e insensíveis, como se estivessem prestes a sucumbir, isso é um sinal de que o seu primeiro amor foi perdido. Eles estão profundamente enfermos. 3. Quando os cristãos se encantam pelo mundo, isso indica o declínio do amor espiritual. Eles já tiveram um temperamento sublime e celestial, falavam a língua de Canaã, mas agora são como os peixes mencionados no Evangelho, que tinham moeda na boca. Mateus 17:27. Eles não podem falar 3 palavras, a menos que uma seja sobre Mamon. Os seus pensamentos e afeições, como Satanás, ainda estão rodeando a terra. O sinal de que eles estão decaindo de modo rápido e que seu amor por Deus está enfermo. Podemos observar que quando a natureza se deteriora e se enfraquece, as pessoas ficam mais encurvadas e, de fato, quando o coração se inclina mais para a terra e fica tão curvado que dificilmente se eleva a um pensamento celestial, isso indica um triste declínio do seu primeiro amor. Quando a ferrugem se apega ao metal, ela não apenas retira o seu brilho, mas também o consome. Assim, quando a terra se apega às almas dos homens, ela não apenas impede que o brilho de suas graças resplandeça, mas em diversos graus as diminui. 4. Quando os cristãos valorizam pouco o culto a Deus,
Os deveres da religião são cumpridos de maneira formal e sem vida. Se eles não são negligenciados, contudo, são mal feitos. Esse é um triste sintoma de uma enfermidade espiritual. A negligência do dever mostra uma decadência do nosso primeiro amor. Quando as cordas de um violino estão frouxas, o instrumento nunca produz uma boa música. Quando os homens realizam seu dever de modo relaxado, oram como se não orassem. Isso jamais pode produzir um som harmonioso aos ouvidos de Deus. Quando o movimento espiritual é lento e pesado e o pulso da alma bate de maneira fraca, isso é um sinal de que os cristãos deixaram seu primeiro amor. Sejamos cautelosos contra essa doença espiritual. É algo perigoso quando o nosso amor diminui. O amor é uma graça que não sabemos como ficar sem. Um soldado pode muito bem ficar sem as suas armas. Um artista sem o seu pincel. Um músico sem o seu instrumento. Como um cristão pode ficar sem amor. O corpo não pode ficar sem o seu calor natural. O amor é para a alma, como o calor natural é para o corpo. Não pode haver vida sem ele. O amor influencia as graças, inflama as afeições, nos faz lamentarmos pelo pecado e nos alegrarmos em Deus. O amor é como óleo lubrificante para as rodas. Ele nos anima no serviço a Deus. Quão cuidadosos devemos ser em manter vivo o nosso amor por Deus? Pergunta: como podemos impedir que o nosso amor se apague? Resposta: vigie os seus corações todos os dias. Observe os primeiros declínios da graça. Observem a si mesmos quando começarem a ficar vagarosos e apáticos e usem todos os meios para se tornar fervorosos. Ore e meditem muito. Tenham conversas santas. Quando o fogo se apaga, vocês jogam combustível. Assim, quando a chama do seu amor se apagar, façam uso das ordenanças e das promessas do Evangelho como combustível para manter o fogo do seu amor aceso. 3. Uma exortação para aumentar o seu amor por Deus. Cristãos, permitam-me exortá-los a aumentar o seu amor por Deus. Deixe que o seu amor cresça ainda mais. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais. Filipenses 1:9. Nosso amor por Deus deve ser como a luz da manhã. Primeiro ao raiar do dia, depois brilha mais intensamente ao meio-dia. Aqueles que têm algumas fagulhas de amor devem soprar essas faíscas divinas para que se tornem chamas. Um cristão não deve se contentar com um gole de graça tão pequeno, o que pode até mesmo fazer com que ele se questione se tem alguma graça ou não. Mas ele deve buscar crescer na graça. Quem tem um pouco de ouro gostaria de ter mais. Você que ama a Deus um pouco, se esforce para amá-lo mais. Um homem piedoso está contente em ter pouco do mundo. No entanto, ele nunca está satisfeito, mas deseja obter mais da influência do Espírito e se esforça para ir de um grau de amor a outro. Para persuadir os cristãos a colocarem mais óleo na lâmpada e aumentarem a chama do seu amor, permitam-me propor esses 4 incentivos divinos. 1. O crescimento do amor evidencia a sua verdade. Se vejo a amendoeira brotar e florescer, sei que há vida na raiz. Uma pintura não vai crescer. Um hipócrita, que é apenas como uma pintura de um cristão, não crescerá. Mas onde vemos o amor por Deus aumentando e crescendo, como a nuvem de Elias, podemos concluir que ele é verdadeiro e genuíno. 2. Pelo crescimento do nosso amor, imitamos os santos da Bíblia. O amor deles por Deus, como as águas do santuário, aumentava mais e mais. A princípio, o amor dos discípulos por Cristo era fraco. Eles o abandonaram, mas depois da morte de Cristo, o amor deles ficou mais vigoroso e eles o confessaram abertamente. O amor de Pedro, a princípio, era muito fraco e lânguido. Ele negou a Cristo, mas depois, com que ousadia, ele o pregou. Quando Cristo pôs à prova quanto ao seu amor: Simão, tu me amas? João 21:16. Pedro fez o seu humilde, porém confiante apelo a Cristo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Uma planta tenra que havia sido derrubada pelo vento de uma tentação, agora é transformada em um cedro, o qual não pode ser abalado, nem mesmo por todos os poderes do inferno. 3. O crescimento do amor ampliará a recompensa. Quanto mais ardentes formos em amor, mais brilharemos em glória. Quanto mais alto é o nosso amor, mais brilhante será a nossa coroa. 4. Quanto mais amamos a Deus, mais amor teremos da parte dele. Queremos que os doces segredos do amor de Deus
fossem revelados a nós? Queremos receber os sorrisos da face divina? Então, que nos esforcemos para alcançar graus mais altos de amor. São Paulo considerava o ouro e as pérolas como lixo em comparação a Cristo. Filipenses 3:8. Sim, ele estava tão inflamado de amor por Deus que desejava ser anátema de Cristo em favor de seus irmãos, os judeus. Romanos 9:3. Não que ele pudesse ser amaldiçoado e separado de Cristo, mas o seu amor era tão fervoroso e o seu zelo pela glória de Deus era tão piedoso que ele ficaria satisfeito em sofrer, mesmo além do que poderia ser mencionado, se Deus pudesse ser mais honrado por meio disso. Aqui o amor chegou ao ponto mais alto que era possível para um mortal. Veja como Paulo estava perto do coração de Deus. O Senhor o leva ao céu por um tempo e o coloca em seu seio, onde ele teve uma visão muito gloriosa de Deus e ouviu aquelas palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios 12:4. Nunca houve um homem que sofreu alguma perda por amar a Deus. Se nosso amor por Deus não aumentar, logo ele diminuirá. Se o fogo não for alimentado, ele se apagará rapidamente. Portanto, os cristãos devem, acima de tudo, se esforçarem para valorizar e estimular o seu amor por Deus. Essa exortação não será mais necessária quando chegarmos ao céu, pois a nossa luz será clara e o nosso amor perfeito. Mas agora é o tempo de fazer uma exortação como essa, a fim de que o nosso amor por Deus seja cada vez mais abundante. Capítulo 7. Chamado eficaz. A segunda característica das pessoas a quem esse privilégio do texto pertence é: elas são chamadas por Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Embora a palavra chamado seja colocada após o amor por Deus, ele vem antes. O amor é o primeiro a ser nomeado, mas não vem primeiro. Somos chamados por Deus, antes que possamos amar a Deus. O chamado é o elo do meio da corrente de ouro da salvação. Romanos 8:30. Ele é colocado entre a predestinação e a glorificação. E se temos esse elo no meio, temos certeza das duas outras extremidades da corrente. Para uma ilustração mais clara disso, há 6 coisas que podemos observar. 1. Uma distinção sobre o chamado. Há um chamado duplo. Há um chamado externo, que nada mais é do que a bendita proposta da graça de Deus no Evangelho, sua proclamação aos pecadores, quando ele os convida a entrar e a aceitar misericórdia. Sobre isso, nosso Salvador fala: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 20:16. Esse chamado externo é insuficiente para a salvação, mas suficiente para deixar os homens indesculpáveis. 2. Há um chamado interno, quando Deus maravilhosamente domina o coração e atrai a vontade para que ela receba a Cristo. Como Agostinho fala, esse é um chamado eficaz. Deus, pelo chamado externo, toca uma trombeta ao ouvido, mas pelo chamado interior, ele abre o coração, como fez com Lídia. Atos 16:14. O chamado externo pode levar os homens a uma profissão de fé em Cristo. O chamado interno os leva a se apossarem de Cristo. O chamado externo restringe um pecador. O chamado interno o transforma. 2. Nossa condição deplorável antes de sermos chamados. Estamos em um estado de escravidão. Antes de Deus chamar um homem, ele está sendo chamado pelo diabo. Se o diabo diz vai, ele vai. O pecador enganado é como o escravo a cavar na mina, a cortar pedras na pedreira ou a remar em um navio. Ele está sob o comando de Satanás, como o jumento está sob o comando do seu condutor. Estamos em um estado de trevas, eras trevas, Efésios 5:8. A escuridão é algo muito perturbador. O homem no escuro está cheio de medo. Ele treme a cada passo que dá. A escuridão é perigosa. Quem está no escuro pode rapidamente sair do caminho certo e cair em rios ou poços. Semelhantemente, quando estamos na escuridão da ignorância, podemos cair rapidamente no poço do inferno. Estamos em um estado de incapacidade, estando nós ainda fracos. Romanos 5:6. Fracos para resistir a uma tentação ou lidar com uma corrupção. O pecado cortou aquilo
em que nossa força consistia. Juízes 16:20. Porém não há apenas incapacidade, mas obstinação. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Atos 7:51. Além da disposição para o bem, a oposição a ele. Estamos em um estado de contaminação, e passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue. Ezequiel 16:6. A imaginação cogita pensamentos terrenos. O coração é a fornalha do diabo, de onde saltam as faíscas da luxúria. Estamos em um estado de condenação. Nascemos sob uma maldição. A ira de Deus permanece sobre nós. João 3:36. Essa é a nossa condição antes de Deus se agradar em efetuar um chamado misericordioso para nos aproximar de si mesmo e nos libertar da miséria na qual anteriormente estávamos mergulhados. 3. Os meios do nosso chamado eficaz. O meio comum que o Senhor usa para nos chamar não é por arrebatamentos e revelações, mas pela sua palavra, que é o cetro de seu poder. Salmo 110:2. A voz da palavra é o chamado de Deus para nós. Portanto, é dito que ele nos fala do céu. Hebreus 12:25. Isso é no ministério da palavra. Quando a palavra nos chama a abandonarmos o pecado, é como se ouvíssemos uma voz do céu. 2. Pelo seu Espírito. Esse chamado é poderoso. A palavra é a causa instrumental da nossa conversão. O Espírito é a causa eficaz. Os ministros de Deus são apenas os instrumentos. É o Espírito soprando neles que efetivamente muda o coração. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10:44. Não é a habilidade do agricultor em arar e semear que tornará o solo frutífero, se não houver a chuva seródia e a temporã. Portanto, não é a semente da palavra que converterá efetivamente, a menos que o Espírito exerça a sua doce influência e caia como chuva sobre o coração. Portanto, devemos suplicar a ajuda do Espírito de Deus para que ele fale com sua voz poderosa e nos desperte da sepultura da incredulidade. Se um homem bater em um portão de bronze, o portão não se abrirá, mas poderá abri-lo se tiver a chave dele em mãos. Assim, quando Deus, que tem a chave de Davi na mão, Apocalipse 3:7, vem ao coração, ele o abre, ainda que o coração esteja bem trancado contra ele. Ó Deus, Tu nos rejeitaste, Tu nos espalhaste, Tu te indignaste, ó volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Deste um estandarte aos que te temem para o arvorarem no alto, por causa da verdade. Selá, para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei e repartirei a Siquém, e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te, ó Filístia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos.
Deus falou na sua santidade: eu me regozijarei e repartirei a Siquém, e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te, ó Filístia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos.